Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a base de touca para bebês de 1 a 2 anos. Vamos dar início então ao tamanho de touca para 1 ano a 2 anos, agulha para crochê número 03 e lã ou linha compatível, tá? Vamos começar com o círculo mágico, tá? Então, a gente faz assim, ó. Faz o círculo, segura, prende aqui, penetra a agulha assim, busca a linha. Segurando o círculo para ele não fechar. Segurou, tece 2 correntinhas, 1, 2. E agora, nós vamos colocar aqui dentro 14 pontos altos, tá? Vamos lá? Sem contar com as correntinhas, lembrem-se, tá? As 2 correntinhas que nós fizemos aqui foi só para subir e ganhar altura. Nós não vamos contar como se elas fossem um ponto alto, como às vezes, em alguns casos, a gente conta, tá? 2, 3, eu vou pôr os 14 pontos aqui, vocês se lembram, né? Como é o ponto alto, ó, laçou, buscou lá dentro do círculo a linha ou lã, tira de 2 em 2. Eu vou pôr os 14 aqui e eu já volto pra gente fechar juntos. Pois bem, cheguei aqui no final dos meus 14 pontos, eu sempre gosto de lembrar que essa é a hora de conferir, porque se você errar aqui, erra todo o resto, tá? Na hora de fechar, gente, puxa bem essa parte aqui, essa linha, né? Pra fechar bem o buraquinho aqui, ó. Quanto mais fechadinho ficar aqui, mais bonito fica. Esqueçam as correntinhas, não vai fechar nelas. Como que você vai identificar? Olha aqui, ó, tem uma correntinha, que foi a primeira. Depois você teceu 1, 2 correntes. Fecha na próxima, que é o ponto alto. Fechou com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer aquela série de aumentos, tá? Eu gosto de já ir arrematando essa linha aqui, essa lã, ó, tá? Pra gente não gastar tempo arrematando depois. Bom, pessoal, então, nós já vamos arrematando essa lã aqui. Vamos fazer agora, em cada ponto de base, 2 pontos altos. Ou seja, nós vamos dobrar, né? Se eu tenho aqui 14, eu vou fazer 2 em cada um, nós vamos ficar com 28, tá? Então, eu vou tecendo aqui, quando chegarmos no final, lá que eu estiver encerrando a carreira, eu volto, tá bom? Cheguei no final da segunda carreira, eu gosto de lembrar sempre, né? Porque às vezes você já viu todos os outros vídeos anteriores, mas alguém pode pegar esse vídeo aqui e ser o único que está vendo, ok? Pode parecer repetitivo, mas eu preciso explicar. O último aumento nós vamos fazer no pé da correntinha, ó. Então, faremos aqui 2 pontos altos, que é o nosso último aumento, ó. 2 pontos altos em cada ponto de base, tá? Temos, então, aqui 28. Na hora de fechar, para identificar, ó, teve a primeira correntinha, que foi a do fechamento. Você fez 1, 2. Na terceira, você fecha. Fechou? Faz 2 correntinhas para subir. E agora, nós faremos aquele aumento intercalado. Na primeira, nós fazemos 2 pontos altos, que é o nosso primeiro aumento. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo buraquinho de base, na mesma correntinha. Depois, 1 ponto alto sem aumento. No próximo, 2 pontos altos no mesmo buraquinho, que é o nosso segundo aumento. Ó. Depois, 1 ponto alto. E assim nós vamos fazer até o final, que vai ser um aumento, um ponto alto. Um aumento e um ponto alto, até o final, ok? Chegamos aqui no final da terceira carreira. Eu fiz aqui o aumento, né? Ó, vocês estão vendo o Vzinho do aumento aqui? 2 pontos altos no mesmo buraquinho.
E agora, então, nós vamos encerrar essa carreira fazendo um ponto isolado sem aumento no pé da correntinha. E nós vamos fechar lá no alto do primeiro ponto alto. Fechou com ponto baixíssimo, a gente sobe 2 correntinhas. Então, nós faremos 2 pontos altos no primeiro buraquinho, é o nosso primeiro aumento. Depois, então, faremos 2 pontos altos sem aumento, ó, 1, 2, depois outro aumento. E assim, essa sequência nós faremos até o final da carreira, que será um aumento, 2 pontos altos sem aumento, outro aumento, e seguiremos nessa sequência até o final. Chegamos ao final da nossa quarta carreira, e eu então tô colocando aqui, ó, o último aumento da carreira, tá? Aí, a partir daqui, depois desse último aumento, eu vou colocar 2 pontos altos sem aumento, sendo que o último vai ser no pé da correntinha, das correntinhas que a gente subiu. E agora, nós fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Faremos 2 correntinhas para subir. E agora, nessa quarta carreira, na quinta, aliás, né, que nós já fizemos 4, nós vamos parar de fazer essa sequência de aumentos e modificar o número de aumentos. Por quê? Até aqui nós estamos fazendo 14 aumentos por carreira. Vamos passar a fazer 7 aumentos por carreira. Para isso, nós vamos pular um aumento, porque agora seria uma sequência assim, ó. Um aumento, 3 pontos altos sem aumento, outro aumento. A gente pula esse segundo aumento e só vai fazer aumento lá no próximo, tá? Então, ao invés de fazer 14 aumentos, faremos 7. Vamos lá? Primeiro aumento. E agora, então, nós fazemos 7 pontos altos sem aumento. 1, 2, 7. Vocês podem ver que nós passamos pelo segundo aumento, que seria esse Vzinho aqui, ó. Tá? Esse aqui seria o segundo aumento. E nós não fizemos aumento, fizemos pontos altos sem aumento. Então, um aumento, 7 pontos altos sem aumento, e agora nós chegamos no terceiro aumento, e agora sim, a gente põe o nosso segundo aumento da carreira. Vou fazer essa sequência de um aumento e 7 pontos altos até o final, e já volto. Bom, por que então que a gente diminuiu o número de aumentos? Estávamos fazendo 14 aumentos por carreira, passamos a fazer somente 7, para que ela desse essa fechadinha e começasse a fazer o formato da cabeça do bebê, tá? Então, agora, ó, nós vamos encerrar aqui essa carreira, fazendo o meu último ponto alto aqui sem aumento, que foram 7, né? Vou fechar aqui no alto do meu primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, subo as 2 correntinhas. E nós teremos aqui, então, no primeiro Vzinho, o nosso primeiro aumento, tá? Ó, primeiro aumento. Depois deste aumento, 8 pontos altos, um aumento, até o finalzinho, e eu já volto. Chegamos, então, no final da nossa sexta carreira. Vamos fechar, vou fazer o último aqui no pé da correntinha, que é o 8º sem aumento. E vamos fechar aqui no topo do meu ponto alto. Subo 2 correntinhas, faço o meu primeiro aumento aqui, no primeiro Vzinho. E agora, nós teremos, então, uma sequência de um aumento, 9 pontos altos sem aumento, e mais um aumento. Até o final da carreira será essa sequência. E eu volto, então, no final, pra gente seguir juntos. Estamos aqui no final da nossa 7ª carreira.
Vamos fazer aqui no 9º ponto sem aumento no pé da correntinha. E agora, então, nós fechamos aqui com um ponto baixíssimo, que será 2 pontos altos no primeiro Vzinho, é o nosso primeiro aumento. E agora, nós teremos uma sequência de 10 pontos altos sem aumento e depois outro aumento. Então, essa será a sequência por toda a carreira. Um aumento, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos. Vou fazer e já volto para dar sequência. Bom, olha, pessoal, o formato que já tá fazendo, né? Até aqui, que é o final da nossa 8ª carreira, esse tamanho não difere em nada do tamanho anterior, que foi de 6 meses a 1 ano. Só que daqui pra frente, que a partir da 9ª carreira, ó, vamos encerrar a 8ª aqui, fechando aqui com ponto baixíssimo, e vamos dar início à nossa 9ª carreira. Aqui, nós já vamos fazer mais uma carreira de aumento, porque aqui nós terminaríamos os aumentos no tamanho de 6 meses a 1 ano. A gente pararia de fazer os aumentos e desceríamos mais carreiras até completar 17 centímetros, certo? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumento que vai nos dar 7 pontos a mais no final. Ao invés de 84 no final, nós teremos 91 pontos. Então, a diferença de um tamanho para o outro é só essa, tá? Vamos aqui tecer mais uma carreira de aumentos. Vamos fazer nosso primeiro aumento aqui. E depois faremos 11 pontos altos sem aumento e mais um aumento, sendo que essa será a nossa sequência até o final dessa carreira, né? Então, repetindo, 2 pontos altos no mesmo buraquinho, ou seja, um aumento, 11 pontos altos sem aumento, outro aumento, e esta é a sequência até o final, vou fazer e já volto. Cheguei aqui no final da 9ª carreira. Vou fechar aqui com o 11º ponto sem aumento. Fechei. E agora, nós vamos dar continuidade sem aumentos até a altura de 18 a 19 centímetros, tá? Gente, qual a importância de nós fazermos as bases? Chega uma pessoa na sua casa e fala com você assim, ai, eu quero uma touquinha, faz pra mim. Eu vi uma que você fez, ou então você quer fazer pra fora. Aí, o que acontece? Você vai ter os vários tamanhos para poder experimentar na cabeça do bebê, tá? E ver qual que fica melhor. Tá vendo? Olha, cada uma num tamanho, numa altura. E ver qual que se encaixa melhor ao tamanho. Ou então, pela medida, às vezes a pessoa... Ah, não, o bebê não tá aqui. Ah, mas qual a medida da cabeça, mais ou menos? Aí, dá para você fazer pequenas alterações. Ou fazer um pouquinho mais comprido, ou um pouquinho mais largo, dependendo. A mãe vai lá e experimenta, né? Ou a tia leva, sei lá. E vai experimentar. Você vai ver... qual o tamanho que vai ser melhor, que vai se adequar à cabecinha do bebê, tá? Dá para, às vezes, mudando a agulha, você consegue aumentar ou diminuir, depende. Você vai fazer a alteração necessária conforme os tamanhos que você tem. Se você for fazer para fora, então, melhor ainda ter todos os tamanhos, né? Faça uma de cada um. Chegou a pessoa, vai fazer encomenda, vamos experimentar. Qual ficou melhor? E aí, você faz com base naquilo ali, tá bom? Bom, eu terminei aqui, então. Depois da 9ª carreira, que foi a última carreira de aumentos, eu teci mais 9 carreiras. Quer ver, ó? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. Última carreira de aumento. Esse aqui foi um aumento, ó. Aí, eu teci mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Isso me deu uma altura de 18 centímetros, ó. E de circunferência, nós vamos ter 48 centímetros, que é o que a gente precisa para este tamanho, tá bom?